Olhando aqui a nossa página de início, o que a gente vai precisar reconhecer é aonde o nosso rep lista cupom, né, ele recebe o data, né? A gente tem aqui a função listar. Então, muito provavelmente é a função listar que vai ser usada pela gente aí para fazer ali a listagem de impressão. Vamos pegar aqui a função listar, ok? Eu vou chamar aqui um bloco de notas. Vamos salvar a função aqui dentro de um bloco de notas. E eu estou vendo que anexo à função listar, a gente tem o check item da lista, tá? Que foi usada em algum momento para que a gente pudesse saber quem, né, apareceria, se era o item da lista ou a caixa informando que estava vazio. E a gente tem o somar cupom. E o somar cupom também vai ser importante porque a gente vai precisar dessa soma lá na frente, certo? Então vamos pegar aqui o somar cupom também, ok? Olhando, tá, para o nosso sistema aqui, o ideal seria se a gente pudesse levar essas funções para um documento público que fosse acessado pelas duas páginas, pela página de início e pela página de impressão. Acontece que o check item da lista, tá, ele está sendo usado só aqui e a gente vai acabar precisando chamar ele também para que a gente consiga aí executar esse processo certinho, tá bom? E o remover itens do cupom. Tudo isso aqui, ó, adicionar na lista, mostrar produto, verificar produto na lista, tudo isso aqui poderia ser colocado dentro de um documento público que a gente acessasse ao invés de acessar direto por aqui. Mas como eu não vou fazer modificações na função e a função ela vai ser usada da mesma maneira, eu vou pegar ela do jeito que ela está aqui, como eu copiei no bloco de notas. E colocando lá, a gente de início vai ter alguns problemas que a gente vai entender bem rapidinho aí e solucionar. Tá bom? Então vamos só pegar as duas funções aqui, a listar e a somar cupom. Tá? Eu peguei só a listar, a somar cupom não veio ainda. Ó, o primeiro problema é o TXT erro, ele não existe aqui, né? Que era aquele erro que a gente tinha quando a gente ia adicionar um item na lista. Então a gente não tem aí nenhum item na lista. A lista cupom, ela não existe aqui, tá? A lista cupom, ela vai ser importada da seção, certo? Então vamos importar aqui session, importado session from Storage, ok? Importada a seção, a gente vai passar para o lista cupom, que a princípio é um array vazio, os dados que a gente tem na seção, lista cupom, né? Vamos declarar a variável aqui, let lista cupom, e lista cupom vai ser igual a session ponto get item lista, né, que a gente criou lá atrás. Lista cupom vai ser igual a session.get item lista, mas a gente vai ter que passar aqui um JSON.parse, porque como ela foi transformada num texto, aqui ela precisa retomar o seu formato original, que é um formato de array, tá? E a gente também vai criar um método aqui de segurança para que a gente não acesse essa página caso a gente não tenha nada listado em seção. Significa que nenhuma compra foi fechada e que o usuário ele entrou aqui por engano. Aí a gente manda ele de volta para aquela página de vendas. Ok? Então a função listar tem aqui o check itens da lista, não preciso. O somar cupom a gente vai pegar. E a multibox aqui eu não tenho problema nenhum, né? Não preciso dela aqui para nada. Então vamos lá no início pegar a função somar cupom. A função somar cupom está aqui embaixo. Tá? Ela também vai apresentar alguns problemas que a gente vai resolver bem fácil. Vamos lá, somar cupom. Primeira coisa que ela vai dizer é que não existe uma variável chamada soma da venda. A gente vai criar aqui let soma da venda e a gente vai dizer que ela é igual a zero para que a gente estabeleça que esse tipo aqui é um tipo de número, mas a gente não tem também o soma da venda formatado, e agora a gente tem, certo? Que vai ser um tipo textual. Ok. Feito isso, a gente não tem um TXT soma compra. A gente vai fazer isso já já, colocando ali abaixo do nosso repetidor um texto, né?
que indique aí o valor total da compra. Beleza? R cifrão 00, tá? Eu ainda não criei o mecanismo de freio ali para tirar o usuário da página caso nenhum produto tenha sido selecionado, mas a gente vai fazer isso depois da gente ver o sistema funcionar. Testei soma compra, beleza, testei soma compra já no lugar, e só o que a gente tem que fazer agora é chamar a função listar dentro do onRed depois de fazer o lista cupom. A gente vai pegar a função listar, chamar ela e ela mesma vai fazer a soma cupom. Ok? Então tudo vai funcionar. Então a gente vai ter aqui, né, voltando a falar do freio, if lista cupom, né, lista cupom igual a null, quer dizer, se não tiver nada dentro de lista cupom, ou se type of lista cupom igual a undefined, se ela não tiver nenhum valor definido, né, a gente vai fazer um location de volta aí, ou o que eu acho mais elegante da gente fazer é criar aqui, né, uma outra faixa. Eu prefiro do que fazer o redirecionamento direto do usuário sem que ele saiba o que aconteceu. Então a gente pega esses elementos nossos aqui, a gente coloca ele dentro dessa faixa aqui, coloca ele dentro da faixa e trocar background aqui, coisa rápida. A gente vai nomear essa faixa aqui de faixa lista e a gente vai ter uma faixa inferior que vai ser a nossa faixa de erro, ok? A faixa também ali abaixo, que a gente vai trocar o background, né? Só tirar o fundo aqui, configurações da nossa faixa erro, configurações, zerada, e essa aqui vai ser a nossa faixa erro, ok? E aqui a gente vai informar o usuário que ocorreu um erro e que ele precisa voltar para a página de vendas, ok? Vamos lá, ocorreu um erro, né? Navegue de volta para a página de vendas, ok? Então, se o sistema reconhecer que nada está registrado em sessão, ele precisa mostrar isso aqui para a gente, para que seja mantida a integridade do sistema, perfeito? Ali embaixo a gente vai botar um botão que vai permitir essa navegação de volta. Aqui embaixo, um botão, e vamos botar aqui, voltar à página de vendas, ok? Um botão simples. Vou fazer uma alteração como eu fiz nos outros, só botar os cantos de 3 pixels, já resolve pra gente. Vou aumentar o tamanho aqui para ele ficar com um visual mais legal. Então isso aqui vai ser suficiente. As duas páginas vão ser do tipo recolhido, as duas faixas vão ser do tipo recolhidas, tá? E somente a faixa correta vai ser mostrada. Na nossa lógica aqui, se você raciocinou comigo, se lista cupom for igual a null, então quem aparece é faixa erro, ok? Do caso contrário, quem aparece é a faixa lista, ok? Justamente porque a lista cupom ela é diferente de nulo e ela é diferente de undefined, o tipo dela é diferente de undefined. Agora, nesse else aqui, onde a faixa lista aparece, a gente precisa chamar a função listar, porque a função listar ela está anexada ao sucesso ali da gente ter alguma coisa gravada em sessão. Então, soma da venda. Perfeito, está dizendo aqui que a gente não usou essas variáveis para nada, mas isso acaba que não está muito certo, né? E faltou a gente pegar aqui o nosso botão e fazer um link de volta nele para a página de início, né, que é a nossa página de venda. Vamos visualizar. Se tudo deu certo, ele vai mostrar o erro para a gente. Ok. Não apareceu nem o erro e nem a página certa. Ah, tá. Faltou aqui o expand. Ok. Ponto expand. Então agora vai mostrar a página de erro pra gente se tudo deu certo aqui na nossa programação. Então deu certo, olha aqui. Ocorreu um erro, navegue de volta para a página de vendas. Voltar para a página de vendas. Voltamos à linda página de vendas que a gente criou juntos aqui. Vamos colocar aqui um produto na lista, um refrigerante. Adicionei. Vamos colocar aqui um shampoo. Vamos adicionar também. Ok? Temos 2 itens e vamos colocar o salgadinho.
que a gente colocou no nosso banco e agora a gente pode adicionar ali. Então temos uma venda de 17,50, vou finalizar e clicando aqui em finalizar e imprimir, ele tem que jogar a gente lá para a página de impressão. A gente não fez isso ainda, tá? Onde que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do nosso insert, a gente criou a seção e logo depois de criar a seção, a gente vai fazer um xlocation.to e esse to vai levar a gente para a página impressão, como está definido no SEO da página. E agora a gente vai fazer o mesmo teste, ver o que acontece. Vamos lá? Refrigerante, os mesmos itens que a gente colocou ainda agora, shampoo e salgadinhos. Feito isso, temos uma venda de 17,50, vou clicar em finalizar e imprimir. Ele entra em processando, aqui a gente já não consegue fazer nada e está aqui, ó, a nossa listinha para imprimir. Agora vamos a como que o usuário faria para imprimir isso aqui. Vamos pensar no seguinte: as impressoras que emitem naquele formato de cupom fiscal, né, naquela tarjinha, elas têm margens personalizadas para comprimir o conteúdo dentro de uma margem específica ali, ok? Então se eu clicar em imprimir aqui, você vai ver que o conteúdo numa folha A4, né, ele não fica tão adequado. Layout retrato, página toda, mais opções. É porque eu andei mexendo aqui também e está bastante desconfigurado aqui o processo. Página por folha, margem padrão, escala 100, cabeçalho e rodapé. E você vê que ele está totalmente fora de esquadro. Mas aqui ainda tem um outro porém, a gente está usando o editor, tá? E no editor mesmo é que a gente não consegue ver esse processo funcionar de maneira legal. Vamos voltar aqui e publicar a nossa página, ok? Vamos verificar se o nosso banco de dados ele está publicado. Aqui a gente precisa olhar o nosso banco de dados e verificar também permissões ali do banco de dados, porque nas permissões do banco de dados, quando o sistema está online, a gente não consegue acessar dados. Então eu preciso definir que qualquer pessoa pode ver os dados para que a gente possa fazer esse teste aí funcional. Então, editar configurações, temos 3 bancos, vamos fazer isso nos 3 bancos. Ok, salvo. Vendas aqui, editar configurações, permissões e privacidade, qualquer pessoa. Ok, e agora eu vou dar uma olhada se o meu sistema está dividido entre Sandbox Live ou se ele está sem o Sandbox. Vê que ele não tem Sandbox, ok? Nossas vendas sendo registradas aqui certinhas. Tá? Apesar de dizer que 17,50 são vendas diferentes, tá? Para o sistema isso aqui são vendas diferentes. Vamos aqui publicar para certificar que as nossas modificações de banco foram feitas. E aqui a gente está já no nosso sistema online e funcionando. Perfeito? Vamos fazer o nosso teste aqui. Vamos botar o refri, que é o nosso refrigerante. Vou adicionar. Vamos lá o shampoo. E vamos adicionar também. Eu vou colocar só 2 itens, vou finalizar e imprimir, e a gente vai ver aqui a folha de impressão, tá? E nessa folha, vai ver que aqui já saiu centralizado, porque a gente está fora do editor. E se a gente tivesse aqui a impressora, né, configurada para impressora que fosse do tipo cupom, né, que eu não tenho aqui na minha lista, tá? A gente teria esse formato de folha aqui personalizado pelo formato da impressora. A gente teria uma espécie de aqui mínimas, margens personalizadas, uma espécie de compressão para que o sistema ficasse assim, ó, sabe? Centralizado e comprimido dentro do espaço de impressão daquela impressorinha de cupom. Eu estou falando disso porque eu tenho certeza, porque eu já trabalhei com esse tipo de impressão aqui e funciona, tá? E essa impressão ela precisa ser feita pelo usuário usando o navegador. Sim, aqui eu clico com o botão direito, imprimir. O Google Chrome também faz isso. Você pega que o Google Chrome ele tem imprimir. E se você está aqui no Opera, por exemplo, dá um Ctrl P, imprimir. Então o usuário ele precisaria ser instruído acerca desse processo, tá? E aqui ou você, né, a gente colocaria um botãozinho de voltar,
é uma coisa bem discreta aqui, ou a gente deixaria o processo de voltar por conta do navegador. Sim, é um sistema integrado no navegador, então a gente utiliza aí as coisas que a gente tem. Bacana? Chegamos aí, ó, a finalização da compra normal e a finalização da compra com impressão, tá? Eu quero, depois desse processo aqui, mas a gente já pode dar como finalizado aqui o nosso sistema, entrar com você, só que isso vai ser praticamente uma outra série, dentro dessa série aqui, num sistema gerencial, onde a gente vai ver aí as nossas vendas que foram feitas, vamos ver os cadastros de produtos, vamos ter um painel gerencial aí, e vamos ter algumas métricas de exclusão, de modificação de estoque, de edição de produto, e a gente vai ver aí como é que isso funciona. Mas o nosso sistema ele está pronto, bem rapidinho. Gostou? Então garanto que você já deixou vários likes aí em vários vídeos que você já assistiu ao longo da série, já favoritou aí, já se inscreveu no canal Bad Draw, e é isso que importa. Eu espero em breve estar trabalhando com você aqui no sistema gerencial desse produto.